Boa noite, irmãos. Você que acompanha a gente nesse domingo de Dia das Mães, queria dar uma boa noite especial para as mamães que estão nos assistindo nessa noite. E vou ler um texto para você, para te homenagear, para te parabenizar por esse dia, né? O poder criativo de Deus é realmente surpreendente e cheio de beleza, mas também é cheio de generosidade ao permitir que a própria criação também pudesse gerar vida. O fôlego divino colocado na mulher trouxe o maior empoderamento que a história poderia conceber. Sim, pois ela recebeu o poder criativo para gerar de maneira surpreendente e cheia de beleza. Ser mãe é gerar vida no ventre e no coração, é trazer à existência sonhos de Deus, embalá-los nos braços e empoderá-los para a vida. Sim, pois foi exatamente isso que a vida dentro de nós soprou e trouxe à tona. Feliz Dia das Mães para aquelas que receberam o chamado de gerar vida de modo criativo e empoderador. Aleluia! Parabéns a todas as mamães, que Deus abençoe vocês. Parabenizar aqui Luanda, Sabrina, minha esposa, são as mamães aqui presentes nesse momento. E quero orar com você, depois dessa homenagem. Pai, abençoa todos os meus irmãos que estão em casa, abençoa todas as mamães, Senhor, nessa noite. Pai, nesse momento queremos louvar, adorar o Teu nome. Recebe a nossa adoração, os nossos louvores e fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje, Dia das Mães, temos uma surpresa para você. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui da Batista do 7 de Abril estão sentindo saudades do Antenor. Então hoje, Dia das Mães, nós vamos começar essa celebração com um hino regido pelo nosso maestro. Queremos parabenizar as nossas mamães nesse dia, né? Que realmente as mamães da Igreja Batista 7 de Abril, do nosso bairro, ou seja, de todo lugar, né? Seja abençoada grandemente nesse dia, né? E nós vamos cantar o hino do cantor cristão de número 398, Sou Feliz. Todos nós somos felizes porque nós temos Cristo ao nosso lado. E em cada lar também haja uma grande felicidade nesse dia. Rubinho, Ré maior. Sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vez tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê
Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Rubens. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz, com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom. Antenor, estávamos com saudade de você. A gente espera ver você mais vezes durante essa quarentena, durante esse período de pandemia. Vamos nesse momento para a dedicação de bens e de vidas. Glória a Deus. Querido, você pode dizimar e ofertar através de transferência bancária. Vai aparecer aí embaixo no seu vídeo a nossa agência, conta e CNPJ, ou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, aqui na secretaria da igreja. Antes de ler o texto bíblico e orar por você, também quero falar nosso cronograma da semana. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, nós temos a nossa devocional na nossa página do Facebook. Você pode acompanhar e deve acompanhar. Toda quinta-feira nós temos a nossa live, onde você pede as suas canções, onde você interage conosco, onde você também é ministrado da palavra. E aos sábados temos a nossa live jovem. Você jovem, você tem que estar conectado e interagindo com a juventude. E terça-feira, eu pulei a ordem, terça-feira, nossa celebração de meio de semana, também fique ligado. E a nossa celebração, tanto de terça quanto de domingo, é no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Texto desse momento, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 9, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Querido, seja fiel ao Senhor, e mais do que fiel nos dízimos, liberal nas ofertas. Lembre, quando você estiver fazendo a sua compra de mês, sua compra de mercado, traga alguns alimentos para a igreja. Nós ajudamos todos os meses mais de 20 famílias com cestas básicas, e com essa pandemia, com a crise econômica, mais famílias nós temos ajudado. Então nós contamos com a sua doação para cada vez mais abençoarmos vidas. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre nossas vidas. Te agradecemos pela provisão, porque não temos falta de nada, porque o Senhor é o nosso pastor. Quero pedir nesse momento para aqueles que estão desempregados, que uma porta se abra para a vida de cada um deles. Quero pedir por aqueles, Senhor, que estão empregados, que o Senhor os sustente nesses empregos, Senhor. Que todos, Senhor, possamos ter o que comer, possamos ter o que vestir e possamos pagar os nossos compromissos. Quero também pedir, Senhor, pelos aniversariantes, também pelos aniversariantes de matrimônio. Pai, que em nome de Jesus sejam muito felizes, abençoados pelo Senhor. Abençoados pelo Senhor. E também queremos orar pelos enfermos, que o Senhor tire dores e sintomas, e o Senhor ministre cura nesse momento
sobre vidas, sobre pessoas, trazendo, Deus, onde era doença, hoje saúde. Nós oramos assim como Igreja de Cristo, debaixo da tua autoridade, em nome de Jesus, amém. E agora é o momento de você tirar a mesa, tirar o sofá, fique de pé aí na sua casa, querido, e vamos celebrar ao Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos cantar, que tudo coopera para o nosso bem. Aleluia. Apesar das crises, apesar das dores, tudo isso é propósito do Senhor e tudo coopera para o seu bem, meu irmão, coopera para o meu bem. Vamos cantar isso essa noite. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor não falha, meu irmão. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso na sua casa. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela virá, meu irmão. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Deus. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Aleluia! Que a alegria ela já está vindo. Ela virá em nome de Jesus. Aleluia! Enquanto isso, o Senhor coopera que tudo isso aconteça para o nosso bem. Amém? Amém. Vamos continuar adorando. Porque tudo é do Senhor, tudo é por Ele, tudo é para Ele, para a glória dEle. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Eu sei que tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em
pelo seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus, Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Ele ainda opera milagres, Ele ainda opera maravilhas onde quer que você esteja. Creia nisso, meu irmão. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor.
obrigado, Jesus, porque o Teu Espírito Santo se faz presente no nosso meio, Jesus, porque o Senhor nos deixou o Espírito Santo para que estivesse conosco nesses dias, Senhor, porque em meio às aflições o Senhor permanece conosco, o Senhor nos consola, o Senhor nos anima, o Senhor nos lembra da Sua fidelidade, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nesse momento eu tenho uma mensagem do coração de Deus para compartilhar com você. Hoje, Dia das Mães, eu vou pregar sobre uma mulher. O texto bíblico não diz se ela é mãe, mas toda mãe é uma mulher, então vamos meditar sobre uma mulher que tinha sede, né? E eu quero começar essa mensagem falando sobre um trechinho de uma canção da banda Titãs, uma banda secular. Tem uma música dele chamado Comida, e ele, no meio da canção, ele pergunta: você tem sede de quê? Querido, essa é a pergunta que eu quero começar na mensagem de hoje. Qual é a sua sede? Qual é a sede da sua alma? Quando a gente fala em sede, a gente está falando muito mais do que o desejo de beber água. Por exemplo, o salmista, lá no Salmo 42, ele vai dizer que ele tem sede de Deus, sede do Deus vivo, ele tem desejo de estar na presença de Deus. E eu começo então perguntando: qual é o desejo da sua alma na noite de hoje? Qual é o desejo que você tem? Sede de aceitação, sede de ser amado, sede de alegria, sede de esperança? Qual é a sua sede? E eu já quero começar dizendo que nós vamos falar de um Jesus Cristo. Nós vamos apresentar a você um Jesus Cristo que pode saciar a sua sede, que pode matar a sua sede de uma vez por todas. Então eu peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 30. João 4, do 1 ao 30. Você aí na sua casa, aqueles que estão aqui trabalhando conosco, também abra sua Bíblia nesse texto. Diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham escutado que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém,
adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Querido, um texto muito conhecido, e eu espero e peço ao Senhor, ao Espírito Santo, que ministre algo novo desse texto conhecido sobre a sua vida. Querido, o pano de fundo dessa história, qual é o contexto desse encontro de Jesus com a mulher samaritana? Diz o texto logo no início, lá no verso 1, que estava rolando uma fofoca lá na Judéia. Quando a gente ouve falar em Judéia, é uma região da Palestina mais ligado a Jerusalém. Era uma região onde os religiosos estavam muito de olho por ser próximo da região do templo. Ali a fofoca que surgiu é que Jesus batizava mais pessoas do que João Batista. Embora o próprio João, que escreve o Evangelho, diz que Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos que batizavam. O importante de entender é que Jesus, sendo homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, ele sabia o seu cronograma, ele sabia a duração de tempo do seu ministério, ele sabia a hora de comprar briga com os religiosos e sabia a hora de evitar conflitos. E agora era uma dessas horas de evitar conflito. Então, quando surge essa fofoca, diz o texto então que Jesus decide sair da Judéia e voltar para a Galileia. E aí, como eu já disse, pregando nesse texto, e repito, porque sempre tem alguém novo assistindo, diz o texto, João escrevendo no verso 4, que era necessário Jesus passar por Samaria. A verdade geográfica, diferente da verdade bíblica, diz que não era necessário passar por Samaria. Na verdade, normalmente, o judeu, quando ia da Judéia para a Galileia, ele evitava passar por Samaria. Ele preferia o caminho que passava perto do Jordão, para não ter contato com os samaritanos. O pano de fundo dessa história é uma rixa de muitos e muitos anos entre judeus e samaritanos. Por que que eles não se gostavam? Por que que eles não se falavam? Porque na ótica do judeu, o samaritano, o povo samaritano, era um povo mestiço, mesclado. Na ótica do judeu, o samaritano não era puro de linhagem, se assim eu posso dizer, como os judeus eram. Isso se deu, você se conhece a história de Israel, você vai lembrar que o reino do norte, onde a capital era Samaria, quando viveu o seu exílio, eles foram dominados pela Assíria. E a forma de domínio da Assíria promovia uma mistura de culturas. A Assíria pegava povos de várias regiões e misturavam, numa ideia até de evitar revoltas, evitar rebeliões. Então o povo de Samaria era um povo mestiço. Além disso, eles também tinham um lugar de adoração diferente. Você observou enquanto a gente lia o texto? Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, enquanto os judeus adoravam no Monte Sião. Todos esses conflitos, essas divergências, faziam com que esses povos se odiassem, com que esses povos não se comunicassem. Esse texto, querido, ele vai nos mostrar muito sobre Jesus Cristo, muito sobre o que Jesus Cristo deseja fazer na minha vida e na sua vida. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você desse texto é que Jesus atribui valor ao ser humano. Jesus olha para o ser humano e independente de que ser humano seja, porque eu e você, para ser bem honesto,
se a gente olha alguém que tem uma carreira boa, alguém que está bem vestido, alguém que tem posses, ou alguém que estudou muito, a gente olha para essa pessoa e valoriza muito essa pessoa. Mas em contrapartida, se a gente olha de repente alguém jogado numa rua, cheirando a álcool, ou se a gente encontra um homem ou uma mulher que adulterou diversas vezes, alguém que aos nossos olhos não é tão digno ou não merece tanto respeito quanto aquele outro que é tão estudado ou que tem tantas posses, a verdade é que a gente é preconceituoso e a gente discrimina mesmo as pessoas. A verdade é que na nossa ótica, alguns parecem ter mais valor do que outros. Na nossa ótica, principalmente de cristãos evangélicos, pode parecer muitas vezes que um outro evangélico tem mais valor do que alguém que não professa da mesma fé que a gente, ou que não professa fé nenhuma. Esse texto vai mostrar como Jesus não tem esse tipo de preconceito, como Jesus olha para o ser humano e enxerga valor no ser humano, seja ele muito bem colocado socialmente, com posses e riquezas, ou seja esse ser humano caído numa sarjeta cheirando a álcool. Jesus olha para os dois e enxerga valor nos dois, enxerga dignidade nos dois, enxerga que os dois são merecedores do seu amor e que os dois foram merecedores do seu sacrifício naquela cruz do Calvário. Eu olho para esse texto, e se eu posso te dar uma dica quando estiver lendo a Bíblia, observe os detalhes, procure nas entrelinhas as riquezas, as pérolas de cada texto. Esse tem muitos. Esse vai dizer, por exemplo, como eu já falei na introdução, que Jesus escolheu passar por Samaria. Eu imagino que quando Jesus sai da Judéia em direção à Galiléia, os seus discípulos devem ter perguntado: Jesus, qual vai ser o caminho? Por onde nós vamos? E eu imagino Jesus cercado dos seus discípulos judeus. Jesus olha para ele e diz assim: nós vamos atravessar Samaria. Querido, eu imagino que provavelmente muitos deles questionaram a Jesus. Muito provavelmente, muitos deles falaram: que é isso, mestre? Tem certeza que nós vamos passar por Samaria? Correndo o risco de falar com samaritanos. Querido, mas João escreve aqui e diz que era necessário passar por aquele lugar. Se não era necessário geograficamente, era necessário porque Jesus tinha o interesse de ter um encontro com aquela mulher, e por isso era necessário ele passar por aquele lugar. Essa história hoje se repete. Talvez você esteja assistindo essa mensagem achando que está assistindo porque é rotineiro na sua vida de crente assistir mensagens do culto de domingo. Ou de repente, você que não é convertido ainda, colocou por acaso, ou porque alguém te convidou e está assistindo essa mensagem, e está achando que simplesmente é por acaso. Não, querido. Jesus sabia que você estaria aí. Jesus sabia que nós estaremos aqui. E na ótica dele, é necessário que hoje, você e eu tenhamos um encontro com ele nessa história. E através dessa história. Mais do que Jesus escolher passar por aquele caminho, observa o cuidado de Jesus. Diz o texto que quando ele chega ali numa cidade chamada Sicar, ele manda os seus discípulos à cidade comprar alimento. Jesus, além de falar que era necessário passar por Samaria, ele providencia um jeito de ficar sozinho ali junto ao poço de Jacó. Jesus, além de decidir estar ali, ele prepara todo o ambiente para que quando aquela mulher chegasse, ele estivesse sozinho. E é isso que acontece. Jesus fica então sozinho naquele lugar. Cansado da caminhada, porque ele também era homem como eu e você, e também sentia cansaço. E diz o texto que então por volta do meio-dia, na maior parte das traduções vai estar dizendo a hora sexta, chega essa mulher para buscar água. E aí eu falo da importância de observar os detalhes. Naquela cultura, meio-dia, horário onde o sol está a pino, não era a hora de ninguém estar buscando água. Se buscava água pela manhã bem cedo, ou, se precisasse de mais, no final da tarde, não ao meio-dia. Por que aquela mulher
estava indo buscar água num horário onde ninguém iria. Isso é central para a gente entender a história. Provavelmente, conhecendo que aquela mulher já tinha tido 5 maridos, provavelmente ela era olhada de rabo de olho pelas pessoas da sua sociedade. Provavelmente, quando ela passava, as pessoas deviam comentar: ih, lá vai fulana dos 5 maridos. Ih, lá vai ela. Eu imagino que quando ela passava, as outras mulheres, as outras esposas, escondiam os seus maridos. Fulano, entra em casa que está vindo ciclana. Por isso, para fugir dos olhares de condenação, para fugir do julgamento das pessoas, para fugir das piadinhas, por isso ela buscava água num horário em que ela tinha quase certeza que não teria ninguém no poço. Mas, porque Jesus queria ter um encontro com ela, aquele dia foi diferente. Aquele dia, ela chega no poço e tem um judeu ali. Mas Filipe, será que ela sabia que ele era judeu? Com certeza, porque pelo seu tipo de roupa, pela orla das suas vestes, era possível saber de qual religião ele era. E Jesus era um judeu, então quando ela chega, eu imagino que de imediato ela percebeu: é um judeu que está aqui junto ao poço de Jacó. Se Jesus então decidiu ter um encontro com ela, se Jesus preparou um ambiente com ela, olha que lindo a forma como Jesus puxa assunto com ela. Ali estavam no mesmo lugar Jesus, totalmente santo, totalmente puro, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus, e uma mulher de vida duvidosa. Nós não sabemos por que ela tinha tido tantos maridos, nós não sabemos se eles foram morrendo, nós não sabemos se eles deram carta de repúdio, nós não sabemos se ela fugiu de casa, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a vida dela era condenável segundo os costumes e a religião da época, porque ela estava com um homem, vivendo com um homem, se relacionando com um homem que não era marido dela. Então ali, podemos dizer assim, tinha alguém santo e tinha alguém pecador, profano, no mesmo ambiente. E Jesus, querido, observa como ele puxa assunto com ela. Diz lá no verso 7, quando a mulher chega, Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Querido, Jesus trata aquela mulher, observa nisso, esse detalhe, ele coloca ela numa posição de superioridade em relação a ele. Quando ele pede água para ela, ele está dizendo: olha, você tem como pegar água, eu não tenho como pegar água, então eu nesse momento estou precisando da tua ajuda, pega água para mim. Olha e observa o cuidado e o carinho em que Jesus conversa com essa mulher, que muitos outros com certeza destratariam se tivesse a oportunidade de falar com ela. Jesus coloca sobre ela valor, a ponto dela mesmo estranhar, já que não era comum um judeu falar com um samaritano, e ela diz: como sendo tu judeu, me pedes de beber? Querido, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que essa noite fala com você. Um Jesus que enxerga o ser humano como coroa da criação de Deus. Um Jesus que olha para o ser humano e enxerga nele valor, independente da forma como ele esteja vivendo, porque todos os seres humanos têm dentro de si o fôlego de Deus, o fôlego de vida. Porque quando nós olhamos para um ser humano, seja ele cristão ou não, que tem uma vida respeitada, respeitável ou não, todo ser humano, se você olhar para ele, você vai ver características nele, que eram características de Deus, e que Deus compartilhou ao ser humano. Talvez eu te escandalize falando isso, mas é uma verdade. Quando nós, por um momento assistimos um desfile de carnaval, e todos nós sabemos que é uma festa profana, a festa da carne, que ali não tem nada de santo. Querido, quando você vê um desfile, por exemplo, na Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro, é possível você ver Deus ali. Que isso, pastor? Você ficou doido?
Sabe por que é possível ver Deus ali, querido? Porque você vê a criatividade do artesão que fez aquelas roupas. Você vê a criatividade daqueles que criaram aqueles carros alegóricos. Quem deu a criatividade para o homem? Deus. A criatividade é um atributo da pessoa de Deus, que Ele compartilhou com alguns homens, com a humanidade. O que acontece é que, por influência do pecado, pelo erro, o homem pega essa característica que Deus o deu e usa para fins equivocados. O homem pega essa característica que ele recebeu de Deus e usa não para adorar a Deus, mas usa para adorar ao diabo ou para adorar a si mesmo e outros homens. Mas ali você vê características de Deus. Quando você pega qualquer cantor secular, MPB, por exemplo, e você ouve lindas canções. Fala uma canção bonita aí, Leonardo, para mim. As rosas não falam. Querido, quem deu a esse homem criatividade para escrever essa canção? Deus deu ao homem criatividade. O que acontece é que muitos não usam para louvar a Deus, mas usam para adorar a outros deuses. Usam de forma equivocada. Mas todo ser humano que você olhar, tem nele características de Deus. Deus diz na sua palavra que o homem foi criado à imagem e semelhança dele mesmo. Então todo homem por si só merece ser honrado. Todo homem por si só tem valor agregado, porque representa a pessoa de Deus. Por isso que Jesus olha para aquela mulher, que para muitos seria condenada e condenável, e que muitos com certeza diariamente acusavam ou falavam mal dela. É por isso que Jesus olha para ela diferente, e Jesus trata ela de forma diferente. Querido, na noite de hoje, eu não sei como a tua vizinhança olha para você. De repente você passa na rua e as pessoas apontam o dedo e dizem: ih, lá vai o 7, lá vai o 71, lá vai o pilantra, lá vai aquela mulher de vida fácil. Não sei como as pessoas olham para você. Não sei se dentro, de repente, da sua casa, da sua família, as pessoas te condenam. Ou de repente, ninguém te condena, mas você mesmo olha para você e se enxerga sem valor algum. De repente você mesmo olha para você e não enxerga o valor que Deus enxerga em você. Querido, nessa noite eu quero dizer para você, você tem valor para Jesus, você tem valor para Deus. Tem muita gente achando que não tem mais jeito, tem muita gente dando cabo da própria vida, se suicidando, se matando, porque acha que chegou ao fim, acha que ninguém se importa, acha que ninguém está de olho, acha que ninguém se preocupa. Querido, na noite de hoje eu quero dizer para você, Deus se importa com você, Jesus se preocupa com você, e Ele está interessado em transformar a sua vida, em mudar a sua história, assim como Ele estava interessado em mudar a história daquela mulher. Por isso Ele disse: é necessário eu passar, sim. Por isso que Ele disse: vão ao mercado, comprem alimentos, porque era necessário Ele estar sozinho ali, e Ele sabe como lidar com o ser humano, e Ele lidou com aquela mulher, puxou o assunto com aquela mulher. Querido, deixa Jesus tratar você, deixa Jesus cuidar de você, deixa Jesus limpar as feridas, deixa Jesus tocar no seu coração, mudar a sua alma, deixa Jesus entrar. Como diz uma canção muito antiga, se a gente puder cantar no final, dizia assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, vive em você, e Ele deseja, se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, Ele deseja nessa noite passar a viver em você também. Além de nesse texto mostrar Jesus atribuindo valor ao ser humano, atribuindo valor àquela mulher, esse texto me ensina que Jesus veio trazer salvação e matar a sede da nossa alma. Jesus usa de um elemento físico, material, como a água de um poço, para falar de coisas espirituais e coisas profundas. Jesus pede água para ela, e ela diz: como sendo tu judeu me pede água? E aí Jesus então começa a se apresentar. Olha o que Ele diz para ela: mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Ele está dizendo: mulher, se você conhecesse o presente de Deus, se você conhecesse o favor de Deus, falando de si mesmo, Jesus é o presente de Deus para nós, Jesus é o favor de Deus para nós. Jesus olha para ela: mulher, se tu soubesses com quem que você está falando, você me pediria água, e eu te daria
água viva. Querido, a sede daquela mulher, além de sede física de água, era muito maior. A sede daquela mulher provavelmente era de aceitação. A sede daquela mulher provavelmente era de ser amada de verdade. Eu imagino que a cada marido que ela experimentava e que ela vivia, era uma nova tentativa de matar a sede da sua alma, mas marido após marido, nada a satisfazia, e ela continuava com sede. Querido, qual é a sede da sua alma na noite de hoje? Eu não sei com o que você está tentando suprir a sede da sua alma, mas não importa com o que você está querendo suprir a sede da sua alma, se não for com Jesus Cristo, você voltará a ter sede. Se não for com o Espírito Santo de Deus, você voltará a ter sede, que é o que Jesus disse para ela. Jesus diz lá no verso 13: mulher, qualquer que beber dessa água do poço que você está pegando, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele ou nela, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Querido, fica claro nesse texto o quão difícil era para aquela mulher ir naquele poço. Fica claro nesse texto o sofrimento e a angústia que ela passava toda vez que ela tinha que ir naquele poço. Sabe por quê? Olha o que ela diz quando Jesus fala para ela: mulher, se eu der a minha água para você, você nunca mais vai ter sede. Olha o que ela diz lá no verso 15: Senhor, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirar água. Olha o que ela está dizendo: Jesus, me dá então dessa água que você tem, para que eu não tenha mais sede e para que eu não tenha mais que vir aqui. É como se ela dissesse: porque vir aqui é um tormento, vir aqui me expõe diante dos outros. Se o Senhor me der então dessa água que vai fazer com que eu não tenha mais sede, eu não precisarei vir mais aqui. Jesus, é disso que eu preciso. Querida, é disso que você precisa. Se a sua sede é de aceitação, não é saindo com um, ficando com o outro, se relacionando sexualmente com um e outro, que vai satisfazer isso. Isso vai te satisfazer momentaneamente, como um copo d'água, e daqui a pouco você terá sede de novo, e aí você vai de novo para um, para outro, para um, para outro, e você acha que satisfez? Não, vai de novo. Outros acham que vão se satisfazer com dinheiro, e aí trabalham, acham que o dinheiro no bolso satisfaz, mas querido, o vazio volta. Muitos estão infelizes na sua casa, então decidem se mudar. Não, porque se eu mudar de casa, se eu mudar de bairro, se eu mudar de família, se eu mudar de emprego, eu vou ser feliz. E aí muda de casa, muda de emprego, muda de casamento e continua infeliz. Querido, qualquer que seja a água que você está tentando matar a sede da sua alma, se não for Jesus Cristo, você voltará a ter sede. O que Jesus propõe para mim e para você nessa noite é salvação, é matar a sede da nossa alma de uma vez por todas, é preencher o vazio que todo ser humano tem, que é o vazio da presença de Deus. Querido, Deus quer ser teu Pai. Todo ser humano que não serve a Jesus, todo ser humano que não experimenta a paternidade de Deus, ele vive com o vazio da orfandade dentro do coração, e esse vazio só vai passar quando você se render aos pés de Jesus, quando você falar: Senhor, me dá dessa água, mata a minha sede, Senhor, entra na minha vida. Querido, aí sim, você vai experimentar a saciedade que só o Espírito Santo pode dar. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Nessa noite, tome essa decisão. Nessa noite, diga: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Querido, eu sei que você também sabe se você nesse momento está pleno, saciado, ou se nesse momento você tem um buraco dentro de você. Você sabe se você tem sede ainda na sua alma. Você sabe mais do que ninguém. Talvez você finja para muita gente, talvez você seja aquele famoso sorriso no rosto, que diz que está tudo bem para todo mundo, mas você sabe na hora de dormir, na hora do banho, você sabe se você tem ou não um vazio dentro de você, você sabe se você tem sede ou não.
E se nessa noite você diz que tem sede, querido, Jesus é a solução para você. Jesus é a solução. Jesus vai matar a sua sede. Como diz a palavra, mais do que matar a sua sede, Ele vai se transformar dentro de você numa fonte a jorrar para a vida eterna. Mais do que matar a sua sede, vai ser uma fonte a jorrar de forma tão abundante, que vai transbordar do seu ser, e vai alcançar aqueles que estiverem ao seu redor. Mais do que alcançar você, Jesus vai alcançar a sua família, os seus amigos, todos os seus conhecidos. Mais do que matar a sua sede, essa fonte vai jorrar, e vai matar a sede de muito mais pessoas, através da sua vida. Jesus te ama, Jesus enxerga valor em você, Jesus quer ser o teu Deus, Deus quer ser o teu Pai, Jesus quer transformar você numa fonte a jorrar. E em último lugar, querido, esse texto me ensina que não existe nova vida sem arrependimento. Não existe nova vida sem arrependimento. Um dia perguntaram a um teólogo muito conhecido, o que era mais importante, meu amigo Rubinho e minha amiga Loanda? Fé ou arrependimento? O que é mais importante? Perguntaram para ele. E ele respondeu assim: observe um pássaro. Qual é mais importante, a sua asa direita ou a sua asa esquerda? Queridos, um pássaro não voa apenas com uma asa. Assim como para que haja novo nascimento, arrependimento e fé são igualmente necessários. Fé e arrependimento é o que você precisa nessa noite. É crer que Jesus é o Salvador, é crer que Jesus é aquele que vai matar a sua sede, e reconhecer que você é falho, que você é um pecador. Eu me lembro da história de Jacó, e essa semana, numa das devocionais, eu falei sobre ele. O próprio Jacó significa enganador, trapaceiro. Jacó tinha enganado seu pai, Jacó tinha enganado seu irmão, Jacó enganava todo mundo, irmão. Eu imagino que ele devia até mentir para ele mesmo de vez em quando. Tem gente que é assim, tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Mas quando Jacó está voltando para se encontrar com seu irmão Esaú e se reconciliar com seu irmão Esaú, no meio do caminho, no Val de Jaboque, ele encontra o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala para ele: qual é o teu nome? E aí ele responde: Jacó. Quando ele assume o seu nome, ele está assumindo quem ele era. Ele está dizendo: eu sou o Jacó, eu sou o trapaceiro, eu sou aquele que dá pernada nos outros. E só depois então que ele reconhece quem ele é, o anjo diz: então você a partir de hoje vai ser Israel, porque você reconheceu. Nessa história acontece a mesma coisa. Quando Jesus percebe que aquela mulher está interessada na água que ele podia dar, quando Jesus percebe que ela então está começando a entender do que se trata, Jesus então começa a tratar daquilo que é importante, daquilo que é necessário, e diz para ela: vai então e chama o teu marido. Ela então responde de forma verdadeira, e é isso que é importante nesse texto, porque ela poderia muito bem falar: espera aí que eu vou chamar, ou ela poderia falar qualquer outra história, mas ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Naquele momento ela está reconhecendo que a sua relação que ela tinha com o homem não era verdadeira diante da cultura e nem da religião, ela não era reconhecida. Era uma união condenável. Naquele momento que ela diz: eu não tenho marido, ela está reconhecendo: eu estou no erro, eu estou em falta. E Jesus diz: muito bem, agora você disse a verdade, você não tem marido, porque você já teve um monte, o que você tem agora não é o teu marido. Querido, se você quer matar a sua sede, comece hoje reconhecendo para Deus quem você é de verdade. Se você quer matar a sua sede e mudar de vida, comece hoje reconhecendo para Deus quem você é quando ninguém está vendo. Começa reconhecendo para Deus quem você é por dentro. Começa dizendo: Senhor, eu sou um miserável.
Senhor, eu tenho prazer nisso que é pecado. Senhor, eu gosto de ver aquilo que é pecado. Senhor, eu tenho prazer naquilo outro. Senhor, eu engano fulano, eu engano ciclano. Senhor, eu sou uma farsa, eu sou uma mentira. Começa a reconhecer hoje para Deus quem você é. Porque, querido, o primeiro passo para uma mudança de vida é reconhecer quem é. O primeiro passo para a cura de qualquer doente é reconhecer que está doente e que precisa de ajuda. O primeiro passo para alguém que é dependente químico se livrar das drogas é reconhecer que perdeu o controle e que precisa de ajuda. Então, se você quer nessa noite matar a sua sede, comece reconhecendo para Deus a verdade da sua alma. Comece se desnudando para o Espírito Santo de Deus, dizendo quem você é. Querido, eu quero dizer para você que você não vai ser o único a fazer isso, porque todos nós somos pecadores. Eu, pastor dessa igreja, eu também sou um pecador, um miserável, que fui alcançado pela graça de Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em mim, a graça de Deus está sobre mim, assim como dos meus irmãos, mas nós continuaremos pecando e errando, infelizmente, até que a gente morra aqui e abra os nossos olhos na eternidade com Cristo. Ninguém aqui quer passar uma imagem de, não vou botar efeito nenhum com uma auréola em cima da minha cabeça para aparecer na sua televisão. Assim como você precisa reconhecer, querido, quem você é, eu fiz isso um dia na minha vida. E todos os dias eu ainda falo com Deus, todos os dias eu ainda apresento a Deus quem eu sou. Todos os dias. Faça isso hoje. Eu quero dizer para você, querido, que mais limpo não é quem menos se suja, mas quem mais se limpa. De repente você tem 2 filhos. Um ficou dentro de casa o dia todo jogando videogame. O outro foi para a rua, jogou bola, sujou o pé, caiu na lama. Esse que estava na rua, todo sujo, chegou em casa, tomou um banho. O que ficou dentro de casa o dia todo, não tomou banho, achou que não precisava. E eu te pergunto, no final do dia, quem está mais limpo? Não foi o que menos se sujou, mas foi o que mais se limpou. Querido, santo e de Deus são aqueles que mais pedem perdão e se limpam na misericórdia do Senhor. Seja você nessa noite alguém que reconhece as suas fraquezas e suas falhas e peça: Senhor, entra na minha vida, muda a minha história. O risco que você corre, querido, é fazer como essa mulher tentou fazer. Você vai observar que quando Jesus expõe quem ela era de verdade, você vê que ela dá uma guinada na conversa. Jesus expõe quem ela é, e aí do nada ela fala: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí começa. Os nossos pais samaritanos adoraram em Gerizim, mas vocês que são judeus, adoram no Monte Sião. Qual é o lugar certo? Querido, o que isso tem a ver com os pecados dela, de estar com um homem que não era o seu marido? O que isso tem a ver? Esse é o risco que todos correm quando são confrontados pela palavra de Deus. Mudar de assunto, disfarçar e falar de superficialidades. Talvez você seja alguém que, quando confrontado pela palavra de Deus, você muda de assunto e você começa a falar: eu me tornar um crente? Ih, pastor, é tudo ladrão. Dá meu dízimo para a igreja? Ih, tudo bitolado. Sabe o que é isso? Superficialidade, é mudar de assunto, é desviar do foco, é começar a contar a historinha da carochinha. Querido, se hoje você está se sentindo confrontado pelo Espírito Santo de Deus, não muda de assunto, não muda de foco, encara a realidade e se arrepende nessa noite. Ela tentou tirar o foco dela e começou a falar sobre a religião. Muita gente acha que vai ser salvo pela religião. Muita gente acha que por uma capa religiosa, por estar com a Bíblia embaixo do braço, por estar de terno e gravata, por falar o evangeliquez, a paz do Senhor, a Shekinah, vai ser salvo. Querido, religião não salva ninguém, religiosidade não salva ninguém, capa não salva ninguém, Monte Gerizim não salva ninguém, Monte Sião não salva ninguém. É necessário Jesus Cristo, encontro profundo, rendição, ser cheio do Espírito Santo. Para de ficar dando volta, para de ficar inventando desculpa, mentirinha.
Para de ficar falando, vai chegar o tempo certo. O tempo certo é agora da sua decisão. O tempo certo é a hora que você compreender que você não tem escolha, ou é Jesus ou é nada. O tempo certo é agora, querido. Para de mudar o foco. Toda vez que alguém prega o evangelho para você, você começa a dizer, não, mas eu tenho muita coisa para largar primeiro. Não, porque eu não estou pronto. Querido, toma jeito. Se aprume, homem e mulher. E na noite de hoje, decida aceitar Ele como Salvador. Aquela mulher tentou mudar de assunto, e você vai ver que Jesus traz o assunto para ela de novo. Ela tentou falar da religião, ela tentou falar do monte A e do monte B, e Jesus fala, querida, o negócio é o seguinte, chegou o tempo em que não se adora a Deus nem mais no monte A, nem mais no monte B. Agora os adoradores que o Pai procura, o adoram em espírito e em verdade. Jesus está falando para ela, querida, os adoradores agora não adoram mais num templo físico, mas adoram com a própria vida, adoram com quem são de verdade. Jesus estava dizendo para aquela mulher, se você quer ser alguém de Deus, não é pelo monte ou pelo templo que você entra, mas é por quem você é. Jesus quer a profundidade da sua vida e não a superficialidade. Jesus não quer o seu vocabulário simplesmente transformar você que fala palavrão em alguém que fala o evangeliquez. Jesus não quer tirar a sua bermuda e botar um terno. Jesus quer mudar o pecado que você tem dentro de você e colocar a graça de Deus. Jesus quer tirar a condenação que está sobre você e que estava sobre mim e colocar o está pago que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Para de ficar na superficialidade. Para de ficar falando que você não vai por causa do pastor, por causa do irmão. Para de inventar história. Para de ficar falando que você não está na igreja porque alguém te magoou. Para de história. Você precisa reconhecer as suas próprias falhas, os seus próprios erros. E entender que o lugar da adoração é dentro de você, é no seu coração. Quando aquela mulher tenta ir para fora, Jesus chama ela para dentro. E Jesus fala para ela, querida, o Pai procura adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, porque Deus é Espírito. Deus estava chamando aquela mulher para a realidade. Deus estava dizendo, querida, esquece essa história. Para de desculpa. E Ele então se apresenta para ela, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Ela estava diante da verdade, ela estava diante do Filho de Deus, ela estava diante do Cristo. E pelo que tudo indica, ela então o aceita. Porque ela sai, ela volta à cidade, aquela mulher que antes fugia do convívio social, que fugia dos encontros, que fugia dos embates, ela agora volta à cidade. E ela começa a chamar um monte de gente, venham, eu encontrei um homem que falou tudo que eu vivo. Provavelmente ele é o Cristo, vamos. Ela que tinha medo do convívio, se transforma já numa missionária. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, querido. Mudança, transformação. Mudança e transformação. Por isso nessa noite eu quero dizer para você, você tem valor, você é importante. Tão importante que Deus mandou o único filho que Ele tinha para morrer naquela cruz por mim e por você. Além de importante, você precisa reconhecer os seus erros, você precisa se arrepender. Eu estou falando você porque eu já me arrependi um dia. Você precisa reconhecer que você é falho, pecador, e que não tem nada que você faça com as tuas mãos que te fará melhor do que você é. É só pela graça de Deus. E, em último lugar, você precisa entender que as mentiras que nós inventamos, que tentar se esquivar, que tentar ir para o que é superficial, pode enrolar nós mesmos, querido. Pode enrolar o irmão do lado, mas não enrola o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer profundidade. O templo que Ele procura agora de adoração são corações rendidos à sua presença. Se você quer se relacionar com Deus, querido, você não precisa decorar orações, você não precisa decorar livros bíblicos, você não precisa frequentar o templo religioso de segunda a sexta. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa se entregar a Ele, você precisa reconhecer que Ele é teu Pai, você precisa se entregar de verdade. Nós vamos cantar uma canção e logo depois nós vamos orar. Obrigado.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluia! Querido, eu quero orar com você nessa noite, no único convite, que você se renda a Ele, que você reconheça suas fraquezas, suas falhas, que você reconheça a sua sede, a sede da sua alma, e que você peça a Ele essa noite: Senhor, me dá dessa água para beber. Senhor, preenche o vazio da minha alma. Senhor, me transforma num filho perdoado. Pai, nesse momento, abençoa o meu irmão e a minha irmã, que nesse momento estão clamando ao Senhor, porque tem sede da Tua presença. Deus, abençoa o meu irmão e minha irmã, que reconhecem que são falhos, e que precisam da Tua ajuda, e que precisam do Teu socorro. Pai, se nessa noite existe nessa casa fé e arrependimento, que o Senhor perdoe os pecados, escreva o nome no livro da vida, cele com o Espírito Santo para o dia da redenção. Enche, Deus, preenche o vazio da alma, com uma alegria que excede o entendimento, uma paz, porque é a alegria da salvação, é a paz daqueles que estão em paz contigo. Tira o vazio, Senhor. Ajuda, Senhor, quem nessa noite reconhece que tem vícios, quem reconhece essa noite que tem maus hábitos, e que reconhecem que precisam da Tua ajuda, Pai. Então, em nome de Jesus, ajuda nessa noite.
Faz aquilo que o ser humano não consegue por conta própria. Faz aquilo que o Senhor fez na vida dessa mulher, que também não conseguia por conta própria matar a própria sede da sua existência e da sua alma. Faz isso nessa noite. Transforma pessoas em fontes a jorrar para a vida eterna. E que essas pessoas tão cheias agora do Teu Espírito Santo possam transbordar e falar do Teu amor para outras pessoas. Que essas pessoas possam falar como a mulher do texto bíblico: olha quem eu encontrei alguém que preencheu o vazio da minha alma, que matou a minha sede, que transformou a minha história. Pai, faz isso na vida do meu irmão, e abençoa todos aqueles que oram nesse momento com fé no Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos chegando no final dessa celebração. Quero terminar mais uma vez desejando a você, mamãe, um ótimo domingo. Que Deus abençoe você. Que nesse momento o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família e sobre todos os missionários espalhados pela face da terra, hoje, para todo sempre. E a Igreja de Cristo diz: amém. Que Deus te abençoe. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.